Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Vamos, neste momento, pensar um pouco na nossa condição de ser espiritual, abraçando as nossas tarefas, as nossas dificuldades, mas também abrindo o coração para poder viver as alegrias da nossa própria confiança nas possibilidades do bem. Às vezes a gente tem um momento ou momentos em que parece que a gente quer controlar os resultados de tudo. Nossa intenção pode ser válida, mas há sempre um conhecimento, um poder maior, que é o de Deus, e o nosso Cristo, que é o seu médium, que é o nosso guia e modelo, não é? Ele mesmo coloca com muita clareza: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, esse Cristo, que é o nosso mestre, é o nosso modelo, é o nosso guia, a gente vai ter que um pouco olhar pelos olhos dele, ou com o nosso olhar ainda tão fragilizado, aprender com a profunda confiança que ele tem no tempo de Deus, na vontade de Deus e no amor, justiça e misericórdia divina. Então, vamos hoje ler a questão da fé. Quando Jesus foi ao encontro do povo, encontrou um homem que dizia: Senhor, por favor, tem piedade do meu filho. Ele é lunático e sofre muito. Cai às vezes no fogo, na alma, sem noção, na água, sem noção. Apresentei-o aos teus discípulos e eles não puderam curar. Respondeu Jesus dizendo: ó raça incrédula, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E Jesus, tendo encontrado o menino, deixou o são de imediato. Os discípulos então vieram intrigados, sem entender aquilo, perguntar: por que não podemos expulsar o demônio, deixar aquele menino são? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis àquela montanha: transporta-te dali para aqui, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No sentido próprio, Kardec diz: é importante a confiança nas próprias forças, mas aqui o texto se refere mais ao sentido moral. Quer dizer, as montanhas que está falando o texto são as montanhas da nossa imperfeição, as dificuldades, as resistências, a má vontade, todos os empecilhos que a gente encontra quando quer ser melhor. Então, quando se trata das melhores coisas, mesmo assim, você se depara com os preconceitos das rotinas, com o interesse excessivo material, com o egoísmo, com outras cegueiras e paixões humanas, que são montanhas que barram o caminho dos que querem trabalhar pelo progresso da humanidade, né? Se incluindo nesse conjunto. A fé robusta da perseverança, da energia e recursos que nos ajudam a vencer os obstáculos morais, quer dizer, modificar
quem? Primeiro, as nossas imperfeições. A falta de confiança é a gente não acreditar que existem razões que a gente pode não dominar sobre coisas que nos ferem. Essa falta de confiança é um obstáculo que a nossa fé pode transpor. Então, a fé deve procurar os meios de vencer. E para isso a gente precisa acreditar, confiar. É muito mais uma confiança do que acreditar ou não em tal coisa. A fé hoje é muito mais definida como uma fidelidade a Deus. Quer dizer, acreditar que Ele pode ter uma visão maior do que a nossa, que Ele tem uma misericórdia, uma capacidade de nos perdoar para além do que a gente pode imaginar, de que existem leis sábias que regem nossa vida e o universo. Então, essa confiança não é uma coisa cega. Ela vai exigir duas coisas que a gente vai estudar hoje no capítulo do Bom Ladrão: o trabalho e a confiança. O trabalho, quando a gente trabalha no bem, o próprio trabalho do bem nos faz felicitar as horas, nos faz enxergar. É como você enxergar o que você não via antes de começar a lutar. A fé é, sobretudo, luta no trabalho do bem para modificar aspectos morais que impedem de ver com os olhos que o Cristo quer que a gente veja a vida. Então, tem o nosso item específico, ele vai mostrar que tem muita gente que diz que a fé é alguma coisa que a gente tem ou não tem. A minha mãe dizia isso. Ou a gente tem ou não tem. Eu ficava muito aperreada com isso, que eu dizia, valha-me Deus, eu muito pequenininha dizia, e se eu não tiver, né? Então, na verdade, Kardec disse que a fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas esse raciocinado aí significa uma procura pelo trabalho no bem. O trabalho no bem não é uma coisa que envolve mão e coração e cabeça, como dizia, os três aspectos, as dimensões que Pestalozzi, que era o lugar onde o professor de Kardec, onde ele estudou, a teoria do amor pedagógico dele fala da mão, né? Educar com as mãos, quer dizer, o fazer, o pensamento, a cabeça e o coração, né? Você precisa trabalhar as várias dimensões. Mas aqui ele está falando que essa racionalidade quer dizer, a razão que Kardec fala é uma razão que envolve não assim o dogma, aquela figura rígida de uma razão que, por exemplo, não acredita no que ela não vê, no que ela não toca. Porque hoje, por exemplo, o Tomé estaria aqui, a gente vai falar dele, mas vai falar mais do Bom Ladrão, do Dimas. Ele estaria em maus lençóis, porque hoje os mais potentes, as mais potentes equações, as coisas que fazem bombas, que fazem todo assim, o conhecimento assim, capaz de modificar mesmo a face das coisas materiais, é um conhecimento que, por exemplo, ele é todo abstrato, todo em equações matemáticas. A física quântica, você não toca ela como você tocava com o princípio de Arquimedes, o princípio da alavanca, você via, está ali a alavanca e tudo. Não, agora a ciência, no grau de evolução que ela é toda abstrata. Então, o invisível é a coisa mais real que tem. A gente mudou o mundo, mas ainda o desejo de compreender Deus, esse trabalho, essa luta do ser para dar sentido à sua vida espiritual, ainda não se concretiza enquanto coletivo da humanidade. Vamos estudar hoje uma coisa bonita. Vamos ver aqui o tempo para não se perder.
Depois a gente vai falar mais especificamente de Tomé outro dia. Hoje a gente vai trazer uma coisa, eu acho uma doçura. Antes da prisão do mestre, são como se fossem 3 cenas. Esse texto sobre o bom ladrão. A primeira cena, eles estão falando o que é mesmo a fé. É uma virtude do coração? Pergunta Levi, que é o mesmo Mateus. Eu tenho a impressão que se for uma virtude assim do raciocínio, só uma pessoa culta pode ter fé. Aí o outro disse, seu irmão Tiago disse, eu tenho a impressão que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Aqui ele já define, já dá a entender que entende que fé tem a ver com confiança. Mas ele acha que basta a vontade, o outro, basta o raciocínio. Aí o outro disse, não, eu acho que basta a pessoa desejar ter fé, que ela tem. Aí os 3 se voltaram para Jesus e disseram, então basta desejar que a gente tem fé. O mestre Jesus estava num cantinho, parecendo meditar. Imagina, aqui sou eu, com que profundidade ele percebia as coisas. Porque veja, o que Jesus diz, a Joana de Ângeles fala em termos de arquétipo. Quer dizer, além de ser uma realidade, além da gente aprender com seus exemplos, como dizem as pessoas simples, aquilo que ele diz tem um símbolo, como cultura religiosa. Ele tem o bom ladrão. Até a cruz, as pessoas dizem que aquele mais da cruz, né? Que é um tronco para cima e o outro horizontal, um vertical e um horizontal, representa as 2 dimensões da nossa evolução. Aquela que alça para o céu e aquela que nos iguala, que vai trabalhar a nossa vida comum de igualdade. O fato de serem dois os chamados ladrões ou pessoas que eram consideradas desclassificadas ou faziam coisas que as fazia moralmente reprováveis. Porque até hoje isso é uma coisa discutida no direito, que foi muito questionado pelos estudiosos, que as pessoas, por exemplo, Foucault, ele diz que a pessoa, quando comete um delito e ela vai presa, por exemplo, dependendo de como é tratado isso, ao invés de se reeducar, você passa a ver aquela pessoa que tem um delito, ela inteira como um delinquente. Isso é como se aquilo que é uma dificuldade do sujeito fosse o sujeito inteiro. E isso não educa nem deixa ninguém se reconstruir. Você tem um filho, você tem um amigo que tem uma dificuldade, que é uma coisa que muda, você reencarna para mudar. Mas essa dificuldade não é a pessoa toda. A pessoa toda, às vezes, tem qualidades imensas. Eu mesmo, quando visitei as prisões, quantas vezes eu via quantas qualidades em cada um, que às vezes você não encontra em outras pessoas. Não é? Um rapaz, uma pessoa em situação de rua, considerada assim, quase como o Dimas, né? Procurando o presidente da casa espírita para dizer, eu queria saber se eu posso tirar um olho meu e dar. Aí ele disse, mas por que isso? Não é porque meu amigo vai perder os 2, e como eu tenho 2, eu posso dar um para ele. Né? Quer dizer, um nível de simplicidade que eu não sei se a gente teria. Não era uma coisa artificial, falsa. Não. São movimentos da alma muito belos. Então, esse texto mostra que Jesus estava nessa discussão toda. Aí disse assim, vamos ver o que Jesus vai dizer? A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Vamos aprender essas 2 palavras, trabalham e confiam. Quer dizer, se você só confia e não faz nada, não vai ter fé. Se você só faz
e fica todo tempo desconfiando se vai dar certo, se você vai modificar a si mesmo, se Deus existe, se tem alguém lhe ajudando no plano espiritual, ou isso, aquilo. Se você não tem uma compreensão se essa confiança não é construída junto com o seu trabalho na direção que você deseja, fica difícil a fé chegar. Então Jesus diz: a fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo, os infortúnios, quer dizer, as infelicidades ou os sucessos. Isso não deve importar para uma alma que tem fé. Por quê? Porque a alma fiel, a que tem fé, trabalha confiante. Quer dizer, ela trabalha e confia nos desígnios do Pai. Quer dizer que há coisas que a gente não detém de todo sobre a nossa vida. Um saber sobre nós mesmos, nós não detemos como um Cristo planetário. Não detemos, como Deus não detemos. Então, Deus pode nos retirar os bens, pode restituí-los, pode nos pode nos doar novos bens. E, de qualquer forma, a gente não vai conseguir compreender toda a complexidade de cada ato desse, de cada situação da vida que nos chega. Também as pessoas que a gente ama podem mudar, podem ir embora, podem fazer coisas que a gente não esperava. E a gente pode fazer nossa parte, trabalhar e confiar, mas não tem o controle de tudo. Então, aí eles disseram, todos os discípulos que estavam escutando, isso era poucos dias antes da crucificação. Eles disseram assim: então o homem, para ter uma fé dessa, só tendo um sentimento e uma sabedoria incomuns, qualidades que as pessoas não têm. Eu acho que a pessoa deve ser, se não for muito culta, então deve ser uma pessoa que tem uma sabedoria do sentimento tão incomum. Ela deve ser um espírito que tem um patrimônio que eu não sei se algum de nós pode um dia conseguir. Eles disseram. Aí Jesus disse assim: todo homem de fé será irmão da sabedoria e do sentimento. Porém, esta qualidade será sempre a de um filho leal para com o Pai. Aí diz assim, Jesus diz assim, a coisa mais importante, gravem nisso. Se essa conquista realmente não é comum às criaturas, mas veja, não é por falta do conhecimento, não é por falta da posição das pessoas ser assim, maior, menor socialmente. Não é. É porque é bem possível que a gente encontre mais facilmente essa fé no peito exausto dos mais infelizes, sofredores e desclassificados do mundo. Olha aqui. Os mais exaustos ou cansados, exausto é a palavra que ele usa. Os mais infelizes, os mais sofredores, os mais desclassificados do mundo. Essas pessoas, esse tipo de gente, ou os sofredores, ou os mais desclassificados, ou os mais infelizes, ou os exaustos, estão na luta, por isso que estão exaustos. Essas pessoas que já se desiludiram, como disse a Joana de Anjos, não estão acreditando nas pequenas coisas materiais como se fossem tudo. Lembra sempre que a matéria é fundamental, mas ela não é o objetivo, né? Então, ela é o meio. Então, ele diz aqui que é no peito exausto dos infelizes, dos sofredores, dos chamados desclassificados do mundo, é mais possível encontrar essa conquista da alma, que é a fé. Aí, então, o segundo momento, Jesus está na cruz. E é linda a descrição, que não dá tanto tempo. O Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar companheiros
trocar impressões, não viu nenhum deles. Procurou observar aquela multidão que Jesus tinha curado, os cegos, os paralíticos, os obsedados, os leprosos ou rancenianos, as mulheres de vida difícil, tantas pessoas, meu Deus, os que tinham corpos com feridas, com machucados, com defeituosos, que ele diz aqui, né? Cadê? Ele olhava, aí se perguntava, valeria a pena praticar o bem? Você vai ver, quando a gente for falar só de Tomé, que ele era um espírito valoroso. Ele tinha essa característica, porque cada capítulo da Boa Nova trabalha uma característica do discípulo que serve para a gente, não é? Então ele diz, cadê o pessoal? Aí ele botou um capuz, ficou com uma roupa diferente, assim, para ninguém o reconhecer também, mas ele observava tudo, Jesus olhando para ele. Aí ele ficava pensando como os outros. Olha como é que ele pensava. Jesus tiraria apenas a cruz para oferecer a seus filhos? Por que motivo não se rasgava nos horizontes a multidão dos anjos para defender seu filho amado? Que providência divina era essa, que não se manifestava no momento oportuno? Gente, mas são as perguntas que todos nós ainda às vezes ouvimos ou fazemos consciente, inconscientemente, diante da dor humana, diante da porta que nos é fechada frente ao nosso desejo. Enfim, veja, como quem diz, será que os maus que vão vencer sempre? Onde está Deus que não escuta, não é? Parece Castro Alves aqui, no navio Negreira. Então, o prêmio que Cristo dava aos seus filhos era aquele monte da desolação, reservado aos criminosos, dizia isso, olhando o Dimas e o Barrabás. E é lindo o texto, aí ele vai e continua. Ele sentia-se como que afogado, mas a cabeça em chamas. Cadê os leprosos? Aí ele vai perguntar por cada um. Os cegos que conseguiram rever a vida, os quadros dos sóis, a beleza cariciosa dos montes, dos riachos. Cadê os aleijados que se movimentam por toda parte? Cadê? Valeria a pena? Tanta ajuda que o mestre deu. Então ele estava. E ao mesmo tempo, o capuz nele, ele olhava para o mestre olhava para ele. Aí quando ele já estava o tempo avançando, né? Aí ele tinha noção, olha, ele reflete assim, mas ele diz assim, mas quem teria sido mais fiel a Deus senão Jesus? Porque o Pai que está nos céus não lhe socorria. Aí ele notou que Jesus, isso ele olhando para Jesus e pensando, Tomé. E aí Jesus olha para Tomé e olha para Dimas, que é o chamado bom ladrão. Aí ele olha para Dimas e Dimas, nesse instante, tenta dizer algo, né? Porque também estavam crucificados, né? Jesus no meio e o Barrabás e o Dimas, cada um de um lado, né? Aí ele se vira, esse chamado bom ladrão é o Dimas, né? Aí ele diz assim, Senhor, ofegante, cheio de amor e expectativa, diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olhe, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus escutou, Tomé havia escutado, e Jesus disse para Tomé, com a voz suave, vês, Tomé, quase que a mesma frase que ele tinha dito naqueles dias anteriores, quando conversavam sobre isso. Ele disse, vês, Tomé, Jesus disse, vês, Tomé, olhando para Tomé. Jesus na cruz, Tomé lá embaixo, encapuzado, fazendo essas reflexões.
Quando todos os homens da lei não me compreenderam, disse Jesus, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Olha, quando todos me abandonaram e os meus discípulos não me compreenderam, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Inquieto, o pensamento quase assim, né? Acelerado, em sofrimento, Tomé quis incorporar a lição. Jesus dizia ali que eram os desclassificados, os exaustos, os infelizes, os sofredores, que mais proximamente da fé, como confiança e trabalho no bem, vão se reorganizar, vão se direcionar para Jesus. Vamos dizer de novo. Possuído de viva emoção, o texto mesmo de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Aí já na terceira parte, Jesus foi enterrado, ele estava sendo enterrado, ele saiu para casa. As distâncias eram grandes. Jesus apareceu para ele, colocou a mão na testa dele e repetiu o que ele havia dito para Dimas, o bom ladrão. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Então, a gente vê aí, é como a gente não deve ter preconceito, não é? Estabelecer ideias disso, daquilo, né? A gente pode ter nossos esforços de compreensão racional, nosso coração pode se envolver com as coisas do Cristo, como ele ensina, sabedoria e sentimento, não é? Mas não devemos esquecer que há uma proximidade muito grande entre as pessoas que, como disse Joana de Ângeles, não colocam seu coração nas coisas muito perecíveis, nas coisas muito transitórias, nas coisas muito passageiras, nas coisas muito, vamos dizer, às vezes, que tem os aplausos do mundo, aqueles que são mal falados, ele diz aqui, desclassificados, aqueles que se acham exaustos, aqueles que sofrem, aqueles que as pessoas julgam infelizes. Eles são pessoas que, aprendendo a lição do bom ladrão, podem chegar primeiro. Não é? Sabe o que ele disse só? Senhor, lembra-te de mim quando tu fores ao paraíso, quando tu voltares para o mundo espiritual. Lembra-te de mim. A fé dele era tão imensa que ele pensou, se Jesus lembrar de mim, eu estarei com ele. Tem um texto aqui que eu separei que mostra o Chico sendo criticado porque ele não tinha um lar. Chico, muitas senhoras, e as pessoas sempre de vez em quando tinha essa fase. Você devia casar-se. Você é como uma árvore sem frutos, sem companheira, sem lar seu. Viver assim, como se não tivesse ninguém. Mas eu tenho minhas irmãs, cada um tem a missão que pedi, ele respondia. Mas às vezes sozinho ele chorava.
quando eles colocavam, como se ele fosse assim, galhos ressequidos, como se seu coração fosse galhos ressequidos, porque ele não ostentava, vamos dizer assim, um casamento, uma coisa dentro do que a gente chama hoje dos modelitos, né? Do que é família. Então ele dizia, mas eu ajudo minhas irmãs, eu amo tantas pessoas, mas as pessoas lhe criticavam. Ele não dizia nada, mas chorava de noite. Aí um dia ele teve, no dia que isso foi mais duro para ele teve um sonho. E alguém lhe disse, Chico, um espírito tão luminoso que ele não via o rosto. Chico, você sabe a lição do perfume? Quando o perfume fica dentro de um vaso, é bom, ele perfuma aquelas flores que estão no vaso. Mas quando o perfume se espalha, ele perfuma todos os que estão ali, também as flores dos vasos. Na tarefa de Jesus, lembre-se de que o perfume do Evangelho pertence a todos. E Chico acordou com uma felicidade que ele não sabia explicar nem dizer. E quando ele foi acordando, parece que a confirmação do dia selou aquela impressão do sonho tão bom que ele havia tido com esse espírito luminoso que deu consolo ao seu coração. Ele encontrou uma irmã sua falando para um grupo de senhoras, as mesmas que haviam cobrado dele o casamento, ou isso ou aquilo, para ele, coisa que não estava na tarefa dele. E ela dizia assim, com muito apreço, e como quem encerra o assunto, mas com delicadeza: olha, o Chico não é só da nossa família, não é só um irmão apenas. Ele foi, tem sido e é a nossa mãe. Então, com essa colocação, vamos ficar aqui em paz, vendo que às vezes os olhares do mundo não veem que naquele nosso despojamento, naquilo que parece que a gente não tem, a gente pode estar muito próximo de construir esse trabalho no bem e essa confiança na possibilidade de compreender mais profundamente o Cristo em nossa vida. Muita paz.